Uma boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Eu tenho falado e não me canso de falar que depois do que passei, só tenho gratidão a Deus por estar aqui participando toda terça-feira da Hora da Prosa. E hoje, gente, eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa que vocês conhecem muito, que é o nosso amigo Ivan Borgatti. Seja muito bem-vindo, Ivan, literalmente na cozinha da minha casa. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você hoje. Para mim é uma honra estar aqui nessa cidade que eu gosto tanto, que é Antônio Carlos, né? Tem muitos ouvintes aqui, muitos ouvintes aqui mesmo. A audiência, graças a Deus, é muito boa. Prazer bater esse papo com você aí na hora da prosa. Hoje o Ivan, nós vamos prosear bastante. Gente, o Ivan, para quem não o conhece ainda, que é difícil achar alguém que não te conheça, o Ivan, ele é radialista da 94.7, ele é criador de conteúdos, né? Ele tem o Baú Sertanejo e a Chaleira Vai Ferver. Por sinal, primeira vez que eu vi o Ivan foi na Chaleira Vai Ferver. Uma chaleira E vai ferve com força, viu? É verdade. Gente, nós da Hora da Prosa resolvemos convidá-lo, Ivan, porque na rádio a gente vê o programa Baú Sertanejo, o Ivan sempre está inovando, mas eu tenho certeza, Ivan, que como eu, muitas pessoas devem ter a mesma curiosidade de saber de onde surgiu o Ivan, de onde é o Ivan. Ivan nasceu onde? Veio de uma família, tem irmãos, né? A família de onde veio. É sobre isso que nós vamos prosear um pouquinho. Então nós vamos começar, que eu queria que você me falasse de que cidade você é, né? De onde são seus pais. Me conta um pouquinho da sua infância. Pois não, então vamos bater um papo, né? É muito raro, às vezes, eu entrar nesses temas, entrar nesse assunto e tal, mas eu sou de Barbacena, nasci em Barbacena, sou barbacenense, eu sou do distrito de Padre Brito, que fica a 50 quilômetros de Barbacena, né? Na zona rural, sentido Ibertioga, Ponto Chique. Eu nasci no ano de 1976. 4 de outubro de 1976, nasci no distrito de Padre Brito. 10 anos mais novo que eu, gente. Então é o seguinte, a minha história, uma história diferenciada. Eu fui criado sem pai, fui criado sem mãe, fui criado pela minha avó, a avó Laura, porque a minha mãe casou muito jovem, né? Antigamente isso era normal, as meninas com 12, 13 anos já eram prometidas em casamentos e casavam ali muito jovem. E o ex-marido da minha mãe, chama Oswaldo, que na verdade é o meu pai em documento, mas não é o meu pai biológico. Eles trabalhavam fora, viviam muito tempo fora, e ele foi trabalhar na Bahia, no estado da Bahia. E a minha mãe era muito jovem, minha mãe tinha 16 anos, 17 anos nessa época, e ela ficou com 3 filhos, que eram os filhos mais velhos que eu, que era o Wilton, o Edson e a Sandra. Ela ficou com essas 3 crianças e começou a passar muito aperto, muita dificuldade. E no distrito de Padre Brito existia um cara que sempre fez o bem para as pessoas, sempre ajudou muita gente, conhecido em Padre Brito e em toda a região, e era o José Alencar. O José Alencar tinha um comércio no distrito de Padre Brito. E aí ele era padrinho da minha mãe e tal, mas
naquela convivência, minha mãe precisava, e o meu pai, ele sempre teve uma fama de ser muito mulherengo também, não sei o quê. E foi aí que ele acabou se envolvendo com a minha mãe, com a Laurinha. Minha avó é Laura, a minha mãe também é Laura, conhecida como Laurinha. Se envolveu com a minha mãe, nisso o marido dela estava fora, eu acho que ficava um ano fora, um ano. E aí ela acabou ficando grávida de mim. E nesse tempo o marido voltou, ela contou para ele tudo que tinha acontecido e tal. Mas aí eles se separaram, porém, ele falava que era questão de honra para ele me registrar o nome dele. Não sei o motivo. Se na época queria manter oculto, alguma coisa assim, né? Que as pessoas tinham aquele trauma, era uma situação do outro mundo. Mas enfim, registrado no nome dele. E aí, minha mãe foi embora para São Paulo. Foi trabalhar de empregada doméstica em São Paulo. Ela até me levou. Mas o primeiro serviço que ela arrumou, os patrões não aceitavam a criança, só aceitavam ela. Ela precisava trabalhar. Então a saída foi eu voltar e ficar com a minha avó. Ela me trouxe de volta, fiquei com a minha avó levava uma vida muito difícil, uma vida muito simples, ganhava menos de um salário mínimo de aposentadoria. E aí fui criado ali em Padre Brito, estudei em Padre Brito, fiz o 4º ano, que só tinha até a 4ª série, antigamente, né? Sim. E aí vivia em Padre Brito, é o que eu falo na rádio, o que eu vivo. O que eu falo na rádio é o que eu vivi. Eu era um menino que eu andava para os campos, eu pegava gabiroba no pasto, nadava no rio, montava cavalo a pelo nos pastos, ia de uma fazenda para outra em cima do cavalo dos outros. Às vezes ia para o curral de um amigo de manhã, beber leite, ajudar a tirar leite. E eu levei a vida dessa forma. Seus pais biológicos, Ivan, ainda são vivos? O meu pai biológico, não. José Alencar, não. Não tive convivência com meu pai, José Alencar, até um certo tempo. Carregava uma mágoa muito grande, porque o meu pai, ele não era rico, mas ele era bem de vida. Antigamente não existia pessoas ricas, existia pessoas que tinham posses, que tinham terras, que tinham fazenda, e ele tinha fazendas, tinha posses e tal. E eu culpava ele, porque eu não precisava levar esse tipo de vida, eu não precisava passar aperto, passar necessidade. Às vezes eu falo na rádio, eu comia angu com taioba, não é porque eu gostava de angu com taioba, é o que tinha para comer. Pois eu já adoro angu com taioba. Não, mas aí a gente acaba gostando, você vai comendo, né? Mas às vezes é para as pessoas entenderem como que era a minha vida. A gente comia, eu comia angu com taioba, às vezes pegava aqueles umbigos da bananeira, coração de bananeira, minha avó fazia um fogado e não sei o que, a gente comia aquilo lá. Mas graças a Deus eu era muito feliz mesmo. E aí o tempo foi passando, depois a história é longa, a história é muito longa. Mas penso eu que as pessoas que estão aí participando conosco, né, já conheceu uma boa parte da sua história. Uhum. E, Ivan, aí você passou a sua infância, tem um lado bom também, né? Quando Muito você bom. fala assim, Eu, se eu pudesse andei a voltar. cavalo. Se eu pudesse voltar, eu voltava. Eu venho também, Ivan, de uma família muito simples e da zona rural, sabe? E às vezes eu comento aqui que meu avô amarrava a gente com imbira no arreio do cavalo. Então, se o arreio virasse, a gente caía, né? Com certeza. Caía junto. Para ir, eu lembro que assim, 3h30, 4h da manhã, nas férias, ele punha todo mundo para fora da cama para ir para o curral. O retiro ficava um pouco distante. E a gente ia a cavalo com uma canequinha de alumínio na mão, levando café, para pegar o leite lá no peito da vaca. É isso aí. Né? E eu tenho assim, muita saudade desse tempo. Mas aí, Ivan, você ficou em Padre Brito e estudou até o 4º ano. A partir daí, você continuou estudando? Continuei estudando. Depois
Depois eu fui trabalhar em lenheira, com meu pai de documento, né? Que não é padrasto, era meu pai, me registrou, e aí eu fui trabalhar em lenheira, fui trabalhar no mato, cortar lenha. Nessa época eu tinha aí 8 anos, 7 anos, era um novo, um menino. Então eles iam trabalhar em Senhora das Dores, Pinheiro Grosso, cortar lenha. E eu ia. Eles iam para o mato cortar lenha e eu ficava no rancho, né? Eu fazia o café, fazia merenda, fazia comida. E aí, às vezes, pegava o burro com a cangaia para ir buscar a lenha, eles cortavam, picavam. Quando eu tinha feito a comida, preparado tudo, aí eu levava o burro, a gente carregava a lenha nas cangaias de burro, era uma tropa, devia ter uns 10, 12 burros. Aí a gente carregava a lenha na cangaia dos burros e trazia até a beira da estrada, empilhava onde o caminhão vinha buscar para levar para a antiga Ferroligas, que era siderúrgica, você deve ter ouvido falar, Sim, né? conheci. E aí vivi um tempo assim, dessa forma. E aí aos 13 anos de idade, ia completar 13 anos de idade, eu tinha o endereço da minha mãe em São Paulo. E nessa época eu vivia com um pai que não era meu pai, e ele tinha casado novamente. Então eu tinha uma madrasta que não era minha madrasta, na verdade, não é verdade? E o pai que não era meu pai. Então a gente vivia momentos difíceis. Vivia momentos difíceis. Eu me sentia mal pra caramba, porque eu não era o filho, e a gente sempre escutava isso na rua, e aquilo me trazia uma certa vergonha. Incomoda, né? Incomodava. E eu um dia decidi, eu falei, eu não vou atrapalhar a vida dele. Não quero atrapalhar, ele não é meu pai, né? Convive com uma mulher que sabe que eu sou filho de outro cara. Todo mundo sabia disso. Então, às vezes, não estou dizendo aqui que ela fazia, mas eu imagino, passa pela cabeça da gente que ela também jogava isso na cabeça dele, jogava na cara dele e tal. E nessa época, ele estava em Juiz de Fora, trabalhando numa construtora chamada Alberganini. E ele cuidava da fazenda da Alberganini. E eu estava lá, no bairro Sagrado Coração, em Juiz de Fora. E um dia antes eu chorei muito por uma situação que havia acontecido dentro da casa. Eu chorei pra caramba, porque eu vi os meus irmãos chamando ele de pai, e eu chamava com vergonha, porque ele sabia que eu não era o filho e tal. Existia uma certa barreira, existia uma certa dificuldade. Aí chegou um motorista com uma carreta, eu lembro até hoje, uma carreta branca e azul, uma 1519. Lembro até hoje, o número, prefixo, 1519. E eu perguntei para ele, o motorista chamava Azulão, o apelido do cara era Azulão. Eu falei, Azulão, você vai para onde? Ele falou, menino, eu estou indo para São Paulo, vou buscar ferro em São Paulo. Eu falei, você me leva? Eu falei, você está doido, menino? Eu vou te levar para São Paulo. Com 13 anos. Com 13 anos, você está doido, menino? Seu pai não vai deixar nunca você ir para São Paulo. Eu falei, deixa, ele vai deixar. Ele falou, não deixa. Eu sabia que ele enfrentava a barra dentro de casa também. Aí eu fui falar com ele, falei primeiro com a madrasta. Cheguei para ela e falei assim, eu consegui uma carona para ir para São Paulo. Ela falou assim, mas você tem coragem? Eu falei, não, eu quero ir, vou atrás da minha mãe em São Paulo. Ué, você que sabe. Se você quiser ir, você que decide. Fala com seu pai. Ela não falava, fala com seu pai, falava, vou falar com o Vado, vou falar com o Vado. E aí foi falar, e falou com ele. Aí eu vi que os olhos dele encheu de lágrima, eu vi que melejou, mas ele falou, tem certeza? Você vai conseguir chegar na sua mãe lá? Eu falei, vou conseguir chegar. Eu tinha o endereço da minha mãe, Praça Júlio de Mesquita, número 69, esquina com a Rua Aurora, próxima à Avenida São João, Ipiranga, de São Paulo. Eu tinha. Ele me deu carona. Eu peguei uma sacolinha de plástico com algumas roupas que eu tinha, botei na sacola, entrei na boleia daquela carreta. Eu lembro que ele parou na casa dele, isso é uma cena que nunca vai sair da minha mente. Estava assistindo o Jornal Nacional,
com aquele, na época era Cid Moreira ainda, que estava no Jornal Nacional. Aí ele falou, senta aí que eu vou tomar um banho de jantar, a gente vai. Ele me deu um prato de comida, a mulher dele trouxe um prato de comida. Aí ele arrumou uma caminha na 1519, tinha uma caminha atrás, ele arrumou. Eu deitei e dormi. 6 horas. 6 horas da manhã. Gente, olha, eu quero aproveitar, enquanto o Ivan toma uma aguinha, quero aproveitar para pedir a vocês, né, que compartilhem, que nos sigam nos nossos canais e que se inscreva no YouTube, né, diretora? Vai lá, nos ajude, né, para que a gente possa cada dia mais alcançar um número maior de pessoas. Né? Então, ó, no YouTube, se inscreva. No Facebook e no Instagram, vai lá, ó, compartilha, curte, comente, faça tudo que você puder para nos ajudar. Tá joia? E eu gostaria também de agradecer, nós temos 2 parceiros, sabe, Ivan? Que é a Drogaria Bem Popular Brasil e a Casa Matos, né? Matos Calçados, de Barbacena, são 2 parceiros que nós temos. Ô Ivan, eu estou adorando a sua história, é uma história muito bonita. E olha, às vezes quem nos vê de longe, através de uma tela, ou apenas nos ouve através de um microfone, imagina como a vida da gente é, né? Mas toda a história, eu costumo falar que Deus é tão perfeito, mas Ele é tão perfeito, que ele faz com que a vida da gente ela aconteça cada minuto, cada segundo e nos faz crescer no dia a dia, né? Eu estou aqui ouvindo a sua história e pensando hoje, olha só, aquele menino que saiu com 13 anos por aí, na boleia de um caminhão, hoje é o Ivan Borgatti, que todo mundo conhece, que todo mundo... Que nem... Aqui na região todo mundo conhece. Que nem eu acredito nisso. Mas olha que bacana, olha como Deus é perfeito, né? Que nem eu acredito nisso, cara. Aí, nós chegamos na Vila Maria. Aí o cara parou o caminhão, falou, chegamos em São Paulo. Aí eu desci. Aí falou, você tem dinheiro para pagar o ônibus? Eu tinha alguns trocados. Ele falou assim, ó, vou te dar um dinheiro. Aí ele me deu um dinheiro, eu pedi informação. Aí um senhor falou assim, ó menino, você pega esse ônibus aqui, era aqueles trólebus elétricos que tinha, passava pela Avenida Ipiranga, com a Avenida São João. Aí falou, você pega esse ônibus, fala pro motorista que você quer descer na esquina da São João com a Ipiranga. A Praça Júlio Mesquita fica bem ali, não tem como errar. Era o coração de São Paulo. Aí eu fui para lá. O cara, quando chegou, o cobrador falou, menino, é aqui. Roupa surrada, roupa bem surrada e tal. Falou, é aqui. Aí eu desci na esquina da Avenida São João com a Avenida Ipiranga, chegando próximo à Praça da República. Aí eu perguntei onde era a Praça Júlio Mesquita. Aí o pessoal me informou, realmente era muito perto. Segui. Cheguei em frente ao prédio da minha mãe, aí era número 69. Eu olhei o prédio, alto pra caramba. Bati na portaria, perguntei pro porteiro se ele conhecia a Laurinha. Falou, conheço, sua mãe mora aqui. Minha mãe dividia apartamento com uma outra amiga que era empregada doméstica, chamava Vânia, porque ela não tinha condições de pagar um aluguel sozinha, então elas dividiam aquele aluguel. Era 7h30 da manhã, o dia estava amanhecendo. Aí eu lembro que eu bati na porta da casa da minha mãe, no 5º andar, apartamento 501. Bati. Quando ela abriu a porta, ela assustou. Aí eu cheguei lá. Aí eu cheguei em São Paulo, criança. Eu estou impressionada com a sua memória, né? Olha só, diretor, A gente não esquece. ele grava até o número do apartamento. Impressionado com a sua memória.
Essas coisas não dá para esquecer, porque faz parte da vida da gente, né? E a minha mãe passava aperto, o aluguel era muito caro, agora eu estava lá, né? Mas aí Deus foi tão bom comigo que eu logo na semana seguinte eu arrumei um emprego para trabalhar na feira. Mas ela deve ter ficado muito feliz quando te viu, né? Ficou, com certeza, com certeza. E depois eu acabei sendo um anjo na vida da minha mãe também, porque aí eu fui trabalhar na feira, fazia feira, acordava às 2 da manhã, arrumei um trabalho com a Edneia e a Eliane. Duas mulheres que me ajudou demais na vida, sabe? Elas me ajudaram muito na vida. Edneia e Eliane. E aí elas praticamente me adotaram. Eu fui trabalhar com elas na feira. A gente saía às 2 da manhã, ia para o Mercadão Municipal, eu tinha uma Kombi, e aí a gente comprava as mercadorias, colocava, e 5 da manhã eu montava a barraca na feira. E eu ficava vendendo, gritando, olha mamão, laranja, caqui, pêssego, e vendia. Você não imaginava nessa época que ia ser locutor, né? Não, nunca sonhava, nunca sonhava, nunca sonhava na vida. Aí, eu lembro que terminava a feira, levava para casa abacate, mamão, e ela me pagava por semana. Trabalhava terça, quarta, sábado e domingo. Nós fazíamos feira em Santana, no Brás, Paris, Vila Guilherme. 4 feiras. E aquilo eu fui crescendo, aprendendo com elas. Aprendendo muito com aquelas duas mulheres. E ela pagava, eu levava o dinheiro e entregava na mão da minha mãe. Aí minha mãe fazia compra, terava para pagar o aluguel, e assim a gente foi. Aí, eu lembro que um dia, já tinha passado um tempo, eu já não estava mais na feira, já tinha saído, trabalhei na 25 de março, na Textil Linense, trabalhei na Textil Linense. Aí eu estava com uns 15 anos, para 16, 17 anos, estava trabalhando. Eu tinha só a 4ª série. Aí eu lembro que depois eu arrumei um trabalho para trabalhar com um cara chamado Álvaro de Aguiar, que vendia títulos de clube de campo e tinha concessionária da Oberdan. Eu fui trabalhar. Aí ele pediu para eu escrever um texto lá, tinha que escrever um texto. Aí ele falou assim, até que série você estudou? Eu estudei até a 4ª. Aí ele falou assim, você precisa estudar mais. Ou você precisa estudar mais, porque você precisa melhorar a sua letra e tal. Aquilo eu fiquei vermelho, parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Eu saí dali e falei, vou estudar. E voltei para a escola. Aí fui estudando, estudei. Aí depois fiz um 9º ano. Aí, depois aos 18 anos, para 19 anos, uns 19 anos, eu tinha uma namorada. Eu sempre falava o seguinte, o dia que eu tiver um filho, eu não vou fazer o que meu pai fez comigo, não. Eu vou cuidar, custe o que custar, né? E aí ela ficou grávida. Aí eu falei, olha, estava só namorando com ela. Eu falei, eu vou casar. Vou casar porque eu vou cuidar do meu filho, vou criar o meu filho. Casei, fui morar juntos, tal. E aí, depois foi onde eu tive meus 3 primeiros filhos, que é o Diego, a Tainá e o Douglas, que são os tesouros da minha vida, né? Com certeza. Aí convivi com a mãe deles 14 anos, depois não deu certo, separei da mãe, mas nunca separei dos meus filhos, nunca na vida. A gente ter maior amizade, maior amor, maior carinho. Aí depois conheci a Adriana. A Adriana está aqui, viu, gente? Eu até a convidei para sentar aqui do lado, mas ela falou, eu prefiro ficar no bastidor. Mas ela está aqui, ó, de olho no Ivan. Conheci a Adriana. A Adriana tinha um menino lá, o Felipe. E aí eu e a Adriana temos a Rebeca. Então hoje eu tenho 5 filhos
São os meus 3 primeiros relacionamentos. Tenho a Rebeca com 13 anos, com o Adriano. E o Felipe, que quando eu conheci a Adriana tinha 5 anos, eu criei, né? E aí, assim, isso é uma parte. Então, saí da infância, fui até aonde eu comecei a caminhar. Depois entrei na faculdade, fiz alguns semestres de Direito também, né? Não cheguei a concluir a faculdade, mas fiz alguns semestres que me ajudou bastante também em Direito. E aí, vivi 30 e poucos anos em São Paulo. E voltou para 30 Barbacena tem muito tempo, Ivan? Então, aí é o seguinte, Você conheceu a Adriana em São Paulo? conheci São Paulo, ela é de São Paulo. Eu morria de medo de voltar para Minas, porque a minha vida era em São Paulo. Eu vou fazer o que em Minas? Eu não tenho mais nada em Minas, eu estou há 30 anos em São Paulo. 30 anos vivendo em São Paulo, então eu vou fazer o que em Minas? E a gente vinha todo ano passear. Aí um dia a Adriana falou assim, então eu vou para Minas e você vai a cada 15 dias ou uma vez por semana, porque eu quero ir morar em Minas. E nessa época eu tinha um trabalho, tocava rodovia. Uma das maiores brigas com o DR é porque esse era o meu ramo. Eu sei como que funciona tudo isso. E aí ela veio e eu fiquei lá. Tocava o serviço na Regis Bittencourt, Rodovia da Morte, lá de São Paulo e tal. E aí, depois que ela veio, né, Adriano, que tá aí no cantinho ali e tal, depois que ela veio, eu não fiquei um mês em São Paulo. Então, graças a Adriana, nós temos o Ivan Borgatti. É ela que me trouxe, ela que me trouxe de volta. Ela que me trouxe. Exatamente. Aí voltei, aí ela veio, e nisso, a gente acabou fazendo contato com um cara de uma empresa que prestava serviço para o DR, uma empresa que ganha licitações do governo do estado e tal, e vai trabalhar para o DR. E aí eles estavam para perder o contrato com o DR. Eles precisavam de um milagre, porque já estava tudo certo para perder o contrato. E o cara ficou sabendo que na cidade de Barroso tinha o Ivan Borgatti, que mexia com rodovia. Aí eles me chamaram, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, eu fui fazer esse serviço. Eu acho que felizmente Deus me colocou lá, porque eu descobri muita coisa. Muita coisa. Eu fiquei abismado. E foi aí que começou a minha briga com o DR. Porque muitas coisas que acontecem lá dentro que eu não acho justo, que eu não acho Tem digno. muita coisa incorreta, né? Incorreta. Você disse tudo, incorreta. Incorreta, são pessoas morrendo nas rodovias, são vidas sendo ceifadas nas rodovias, né? E empresas recebendo por serviços não prestados, por serviços prestados de má qualidade, sabe? Às vezes fazem o serviço, mas não fazem como deveria fazer. E a gente não precisa ir muito longe, né, Ivan, para poder observar essas coisas. De Antônio Gaza Barbacena, MG 35. É uma vergonha. É uma vergonha. E outra coisa, viu? Agora está começando a fazer um serviço na nossa região que eu tive coragem de desmascarar e botar em transparência para as pessoas entenderem como que funciona o DR. Como que funciona hoje essa autarquia do governo, né? Então eu fico o tempo inteiro, já recebi processo, o coordenador do DR me processou, o juiz já mandou indeferir o processo, não faz sentido, eu estou cobrando o que é direito nosso, né? Mas aí foi aí que eu vim para cá. E como que você se tornou radialista? Era um sonho, foi um acaso? Olha, deixa eu te falar. Aconteceu? Eu vou falar um negócio aqui que é interessante. Eu sempre gostei muito de rádio. Toda a vida eu gostei muito de rádio. Eu tinha, sim, um sonho de fazer um programa de rádio. As pessoas não sabem disso. Até vergonha de falar, mas às vezes eu saía de manhã e eu
ia fazendo locução dentro do carro. E gravava, é uma loucura isso. Então eu fazia locução e gravava, né? Então eu falava assim, estamos chegando aqui agora, o clima tá bom, o tempo tá legal. Aqui na fazenda tá tudo beleza, não sei o quê. Eu falei, pô, ficou legal, quem sabe um dia eu chego lá, né? E eu fazia isso, eu sempre fiz isso. Fiz muito, eu tenho gravações comigo na época que eu não estava em rádio, que eu não era em rádio. Então eu gravava e deixava aquilo lá Aí legal. você já ouviu que quando a gente sonha, e alguém sonha com a gente, vira realidade. É impressionante. E cada um de nós, Ivan, eu, você, cada um de nós viemos ao mundo por algum motivo. O Né? meu sonho era interessante, você está me fazendo viajar no túnel do tempo, está me fazendo voltar no passado. Eu lembro que eu amarrava aquelas latinhas de salsicha, sabe aquelas salsicha em conserva? Sim. Amarrava aquelas latinhas num barbante. Eu era pequeno, né? E eu ouvia muito o programa do Zé Bétio. Aquilo fazia parte Joga da água nossa no povo vida. para acordar, Aquilo fazia né, parte gente? da nossa vida. Aquilo fazia parte da nossa vida. É verdade. E eu lembro que eu fazia programa de rádio com uma lata de salsicha e um barbante ligado naquela lata de salsicha. Amarrava no bambu, amarrava numa árvore e ficava fazendo, né? Eu falei assim, nós estamos aqui agora na fazenda, estamos aqui na roça. E ficava fazendo aqueles negócios. Toca uma música para nós aí, toca aí, Tonico Tinoco, que tocava muito, não sei o que e tal. E aí sempre eu tive esse desejo. E o rádio surgiu através da chaleira. A chaleira vai ferver. Eu odiava Facebook. Eu detestava Facebook. Não gostava de forma alguma. Eu achava que as pessoas perdiam tempo no Facebook, que o Facebook contaminava a mente da gente. Eu brigava com os filhos, né, Adriana? Nessa época eu já dirigi igreja também. Já fiz de tudo um pouco na vida, dirigi igreja, então eu tinha um trauma de internet, Facebook. Aí, eu sei que eu estava em Padre Brito, um dia eu estava em Padre Brito, que foi interessante demais. E eu sentei na esquina, onde a gente sempre sentava quando era criança, e ali eu fiquei olhando o meu distrito, acabado, destruído, mato, tomando conta do cruzeiro. Você não enxergava a igreja porque o mato estava tão alto, tomando conta da igreja. Eu falei, meu Deus, eu posso fazer alguma coisa. E nessa época eu estava fazendo conservação de rodovia. Então eu tinha as máquinas, os funcionários, a condição de fazer. Sim. E aí eu lembro que eu tinha que fazer um serviço lá na MG 383, que liga São João a Carandaí. Eu liguei para o encarregado à noite. Falei, amanhã você pega toda a equipe e vem para Padre Brito. Traz gasolina, traz cal, traz as máquinas, compra lâmina, vem tudo ao Padre Brito. E 6 horas da manhã eu quero vocês em Padre Brito. E aí não deu outro, eles vieram, ninguém sabia. Ninguém em Padre Brito sonhava o que ia acontecer aqui. Eles chegaram em Padre Brito. Imagina 10 roçadeiras ligando às 6h30 da manhã. No distrito. Alegria, né? E a alegria. Não, aí eles começaram a ligar as máquinas. Eu falei assim, já entra roçando aqui, quero que limpa dentro da igreja, o lado da igreja. Aí o coreto estava com a parede caída, os cavalos, os boi dormia dentro do coreto, as paredes tudo um monte de palavrão, não sei o que e tal. Eu falei, vamos consertar para Brito. Nós vamos arrumar o nosso distrito. E aí eles ligaram as máquinas, aquelas roçadeiras trabalhando, eu só via os povos abrindo a janela. O que está acontecendo? Assustado, porque é um barulho estarrecedor, 10 roçadeiras ao mesmo tempo, barulho estarrecedor, e o povo lá está abrindo a janela, o que está acontecendo? Eu sei que nós limpamos todo o distrito de Padre Brito, rocei todo o distrito de Padre Brito, recolhemos a massa, e aqui eu vi que estava ficando bonito, sabe? Estava ficando bonito demais, eu gosto de fazer isso. Dando vida, né? Dando vida ao distrito. Estava ficando legal. Aí eu olhei o coreto, falei, o coreto está acabado, o coreto está destruído. O cruzeiro, nós encontramos cobra dentro do cruzeiro. Na pracinha de Padre Brito, não tinha praça. Não tinha praça. Aí... Não apareceu nenhum político depois desse trabalho todo. Não, aqui, que era o pai, não? Você não tem noção, minha filha. É sempre assim, depois ele aparece e fala que é o pai. Depois eles apareceram, mandaram a polícia florestal para mim,
me denunciaram, tentaram me fazer parar de tudo quanto é jeito. Aí, quando eu fiz a primeira roçada, parece que o negócio era tão de Deus. Deus estava num negócio assim, que naquele dia morreu uma tia minha que morava em Barroso, a tia Bidade. A Trindade chamava tia Bidade. Naquele dia a tia Bidade morreu, né? Faleceu a tia Bidade. Então ia vir gente de Barroso, vir gente de Barbacena, de toda a região, porque o velório ia ser na igreja. E se eu não roçasse, não tinha nem condições de fazer o velório dela na igreja. O mato estava tomando conta, dentro do ar do mato estava passando para o muro da igreja. Só que quando eu fiquei sabendo, eu ainda pedi para o pessoal, primeira coisa é que vocês me limpam toda a igreja. Então, 10 funcionários, os meninos que trabalhavam comigo, trabalhavam mais mesmo, era top de linha mesmo. Então, rapidinho, em meia hora, eles roçavam uma praça inteira. Eles eram bons de verdade. E aí, fizemos lá. Aí fiquei sabendo que vinha um velório. Falei, não é possível. Aí quando veio, o povo assustou. Chegou em Padre Brito, assustou. Padre Brito, aquele monte de gente trabalhando. Falou, a prefeitura que está trabalhando é a prefeitura. E a prefeitura? A prefeitura é o Pinóia que estava trabalhando. Prefeitura. Pinóia que estava trabalhando. Eles nem sabiam que existia Padre Brito. A prefeitura talvez não soubesse, né? Padre Brito sempre foi humilhado, esquecido. 50 quilômetros de Barbacena. Ele só aparecia lá na época de eleição. Só na época de pedir voto. Só eleição e ainda tinha os cupinchas dentro do distrito que manipulava a população, que manipulava o povo. Então, às vezes, deixava o povo mendigando, deixava o povo na miséria, dependendo do transporte, dependendo de um postinho de saúde, porque aquele grupinho político, eram dois lados políticos, né? Um tá no poder, então aquele pessoal do grupo que está no poder manipulava o restante. O povo era sempre sofrido. E aí começou. Aí eu peguei o celular e entrei no Facebook e falei assim, vou fazer o seguinte, eu não tinha o costume de mexer em Facebook, botei ao vivo lá, cliquei ao vivo lá, falei assim, gente, estou aqui no distrito, não sei o quê, olha só, nosso distrito Padre Brito, estou roçando, porque eu sei que tinha muita gente de São Paulo que era de lá, que podia ver, não sei e tal. E aí, falei, agora tem um coreto aqui, se eu conseguir uma ajuda, a gente vai restaurar o coreto. E me desliguei, e fui lá podar umas árvores, que eu também estava ajudando a podar, tal, não sei o quê. Aí, meia hora depois, eu fui no Facebook, quando eu olhei, 3.000 visualizações. Meus vídeos tinham 10, 12, 14 visualizações, falei, que isso? O que aconteceu? E aí o povo começou a mandar mensagem. Aqui, vou mandar a tinta para o coreto, vou mandar o tine, vou mandar não sei o quê. E aí foi, aí a gente restaurou o coreto, restaurou o cruzeiro, pintou todas as guias, pintou as árvores, e aí começou. Então foi nesse dia que surgiu o Ivan Borgatti. Foi nesse dia que nasceu o Ivan Borgatti. Exatamente. Nasceu o Ivan Borgatti em dezembro, acho que em novembro, foi em novembro, o Ivan Borgatti nasceu em novembro de 2020. E o seu nome realmente é Ivan Borgatti? Não, tem nada a ver. Meu nome não é Ivan Borgatti. Daqui a pouco eu vou te falar o meu nome. Tem nada a ver com o Ivan Borgatti. Vou te explicar por que chegou no Ivan Borgatti, por que hoje todo mundo me conhece como Ivan Borgatti. Nasceu em São Paulo. Nasceu lá em São Paulo. E aí começou ali em Padre Brito. Começou em Padre Brito toda essa situação. Restauramos, fiz um Natal para as crianças, em cima de um caminhão, chorei igual criança, porque eu nunca tive um brinquedo na vida, nunca ganhei um presente de Papai Noel, mas naquele Natal, eu tinha brinquedo na carroceria do caminhão para entregar para todas as crianças de Padre Brito, e tudo brinquedo bom de verdade. E aí começou, aí fiz aquela matéria e tal. E eu lembro que nessa época o prefeito de Barbacena era o Luiz Álvaro, 2020. Carlos Du ganhou 2020 para assumir 2021. E lá em Ponto Chique o povo ficava 15 dias sem água. 15 dias sem água. E o pessoal ia passar o Natal sem água em Ponto Chique. Então eu peguei o meu encarregado e falei, amanhã você me traz a bomba de água e me traz os tambores. A gente tinha uns tonel que carregava no caminhão para trabalhar na pista. Você me traz tudo isso, que nós vamos abastecer o Ponto Chique. O povo não vai ficar sem água, não. Porque as pessoas começaram a falar, pelo amor de Deus, ajuda Ponto Chique também. Faz isso em Ponto Chique, que era vizinho de Padre Brito, né?
E eu fui para Ponto Chique. Quando cheguei em Ponto Chique, as pessoas estavam com tambor pegando água que caía da chuva na telha, porque não tinha água. As bombas do SAS estavam queimadas, né? Aí eu falei, ó, fiz o vídeo lá, Padre Brito, deu 3.000 visualizações, vou fazer aqui também. Aí peguei e fiz o vídeo. Aí eu sei que eu chamei os caras de canalhas, de covardes. Eu falei, prefeito, o senhor deve estar agora com água mineral no seu gabinete, mas o senhor um dia vai pagar. Pode ter certeza disso, que o povo não tem água. Vocês são canalhas, vocês são covardes. Um dia a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E pesa mesmo. Falei, a mão de Deus vai pesar. O que vocês fazem com os pobres, vocês vão pagar. Falei isso para ele. Tudo que vocês fazem contra os pobres, pisando os pobres, vocês vão pagar. Aí sabe o que eles fizeram? Outro dia, chegou toda a equipe do SAS, trocou todos os encanamentos, trocaram as bombas, caminhão abastecendo, nunca mais voltou água em Ponto Chique. Mas, ô Ivan, eu vendo, tô vendo que a hora hoje está voando, né? A prosa tá tão boa. Ô Ivan, vendo, né, ouvindo o resumo da sua vida, eu fico feliz porque, primeiro, eu vejo que a sua infância, se eu estiver errado, você pode, por favor, me corrigir. Uhum. Eu vejo que a sua infância te ensinou uma coisa que hoje falta muito no ser humano. Você deixou muito claro a gratidão que você tem pelas pessoas. Né? Quando eu falei que eu admiro a sua memória, porque atualmente é tão difícil a gente ouvir alguém falar, olha, fulano, ciclano, beltrano me ajudaram tanto. Né? Hoje as pessoas perderam esse valor, pelo menos uma grande parte. Então eu queria te parabenizar por ser uma pessoa grata. Segundo, se em algum momento você falou assim, na questão do falecimento da sua tia, parece que Deus fez isso. Ele fez sim, ele fez. Sabe por que ele fez? Eu tenho certeza que ele te colocou de volta em Padre Brito para trazer esperança para as pessoas. Exatamente. E isso é só com a mão de Deus. Porque, para você ver, você levou o pessoal, limpou, acontece a questão do falecimento da sua tia, foi uma forma de levar as pessoas até lá. Uma forma triste, mas que levou as pessoas até lá. Levou as pessoas, na verdade. E conversando com você, agora eu entendo. Eu acredito que vocês que estão aí participando conosco também já devem estar entendendo por que o Ivan Borgatti quer que a chaleira ferva. Sabe por quê? Porque você defende as pessoas. Isso é muito bonito. Ivan, quem dera se no mundo a gente tivesse milhões e milhões e milhões de Ivan Borgatti. Porque o ser humano, ele precisa muito de alguém que dê voz a ele. E a gente percebe que você faz isso com muita elegância. Então, assim, eu quero, em nome até da nossa equipe da Hora da Prosa, te parabenizar por dar voz para as pessoas. Isso é muito bacana e muito gratificante. Mas você faz isso porque você percebeu lá atrás que você precisava de uma voz. Eu precisava. É uma coisa interessante. Exatamente. Eu precisava e não tinha essa voz, né? Mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque a vida me ensinou. A vida me ensinou a ser uma pessoa humilde, a ser o que eu sou. Hoje a gente conversa com a minha esposa, ela sabe disso. Eu era para ser um cara muito bem de vida, tive muitas oportunidades. Eu não sou bem de vida materialmente falando, mas espiritualmente eu sou um dos caras mais ricos do mundo. Sou feliz. A gente fez pelo seu trabalho. Tudo que eu tenho não é meu, é dos outros. Eu faço o que for preciso para ajudar as pessoas. Faço o que for. Eu já levei mendigo para morar na minha casa. 2 mendigos, né? Tirei 2 mendigos da rua de São Paulo, interior de São Paulo. O Ivan, eu vejo
Hoje você trabalha na 94,7, mas eu acredito que você já deva ter sido convidado para outras emissoras. Eu já recebi convite. E eu sei também o que você passa. Há pouco tempo, não sei, o tempo está passando tão rápido que a gente falou outro dia, às vezes o outro dia foi há meses atrás. Aham. Eu vi um vídeo seu falando de um acidente que você teve, né? Ah, é verdade. Então, assim, eu não sei se foi um acidente, se não foi um acidente, que eu acabei não acompanhando, mas as pessoas que fazem o que você faz costumam até serem perseguidos. Ah, é. Com Né? certeza. Porque as pessoas não podem ver a gente fazer o bem, não. Com Eles querem certeza. tirar a gente. Olha só para você ver, lá em Padre Brito, quando eu estava restaurando o distrito de Padre Brito, restaurando, se você chegar no distrito, você vê que tem umas árvores que foram plantadas pelo falecido Abel, que amava o distrito, que cuidava do distrito. Só que ele plantou as árvores muito próximas uma da outra, tal, né? E não teve um projeto, né? Sim. Pensando no futuro. Aí ele plantou. E quando eu vi aquilo lá, as árvores entrelaçaram uma na outra. Então, uma coisa mais horrível dentro do distrito de Padre Brito. E aí, naquele momento que eu estava fazendo o trabalho, eu resolvi podar as árvores, não cortar as árvores, mas podar, limpar aquele emaranhado de galho, para dar uma aparência legal. Tal. Cuidar, né? Pois é. Cuidar. Pois é, e eu fiz isso, aí eu podei. Aí eu sei que teve pessoas lá que são politiqueiros, que eu tenho comigo o seguinte, eu não mando recado para ninguém, eu falo o que tem que falar, gosta de mim, gosta, não gostar, problema se não gostar de mim, mas eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu Tomara que nunca você vou, continue sempre assim. nunca vou usar o povo por politicagem para eu ser beneficiado. Nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer. Aí falei, eu vou podar. Não, você não pode. Eu falei, vou podar. Quero ver quem vai me proibir de podar. E podei sim. Fiz o serviço, podei as árvores, não cortei a árvore, podei os galhos, tirei tudo. Deixei a coisa mais linda. E aí depois estava tudo pronto, tudo sossegado, a gente foi para São Paulo, que eu ia comprar o presente de Natal para as crianças do distrito. E a gente foi correr atrás de presentes e tal. Aí, não sei quem, me denunciaram para a Florestal. Aí foi a Polícia Ambiental para Padre Brito atrás do Ivan Borgatti. Aí que chegou lá no comércio, falou, nós estamos com intimação contra o Ivan Borgatti. Ele está por aí? Aí a pessoa falou assim, não, o Ferreira falou, não, ele foi para São Paulo. Quem é o Ivan Borgatti? Não, ele é daqui de Padre Brito e tal, não sei o quê. Aí diz que o chefe lá da polícia falou assim, pelo amor de Deus, quando ele voltar, fala para ele que eu quero conhecer ele. Eu quero dar os parabéns para ele pelo que ele fez aqui para Brito. Ele falou, tem que prender a pessoa que denunciou. O cara falou isso, tem que prender a pessoa que denunciou. Ele falou, quero dar os parabéns, eu nunca vi Padre Brito desse jeito, entendeu? O Ivan, eu adoro política, né? Não preciso falar isso. Eu gosto de política. Mas é o que você diz, política é uma coisa saudável, a política, né, na íntegra é saudável. Agora, o que fazem por aí, essa politicagem, ela é muito podre. Né? Uma hora, vou te convidar para a gente vir aqui falar sobre isso. Hoje, Ivan, a prosa tá boa demais, mas a hora está passando. Está passando. Mas eu gostaria, se a gente puder, né, se você não se importar, de saber seu nome. Vou falar o meu nome então para você. O meu nome de registro eu não gosto muito. Não gosto. Então, gente, vamos ouvir, mas não vamos divulgar, hein? Não, pode divulgar, pode divulgar. O meu nome é Ivanildo. Ivanildo de Souza Filho. Não entendo por quê. Por quê? O nome do pai que me registrou não era. E a minha mãe colocou esse nome porque tinha uma menina que morava em Campo Grande na época que era parente Ivanilda e ela teve uma morte muito trágica. E aí ela falou assim, para homenagear a Ivanilda, que a gente amava demais, vou colocar nome nele de Ivanilda. Aí colocou Ivanilda. Aí eu fui para São Paulo, e chegou lá em São Paulo, as pessoas falaram assim, não vou te chamar de Ivanildo. Inclusive em Padre Brito, quando eu vou em Padre Brito, eu não sei nem onde eu estou, porque lá todo mundo me chama de, nem é Ivanildo, Vanildo, porque eles cortam o I até, né? Chamam de Vanildo e tal. E aí eu fui para São Paulo, as pessoas falaram assim, não, começaram a chamar de Ivan.
E aí, beleza. Então era Ivan. Ivan pegou lá em São Paulo, ninguém me conhecia pelo nome, todo mundo era Ivan, Ivan. E aí, eu sempre fui um cara que toda a vida tive muita fé. Muita fé. Eu acredito demais em Deus, nas proezas divinas do Senhor. Por isso que eu falo nos meus vídeos, dando um recado para vocês que estão no poder, pelo amor de Deus, a vida passa. Vai chegar um dia que alguém vai ter que limpar você quando você fizer necessidade. Vai chegar um dia que alguém vai ter que carregar você no caixão. Não tira a comida da boca de uma criança. Pelo amor de Deus, não deixe as pessoas morrer nos corredores dos hospitais. Vocês não vão ficar aqui para a vida inteira. Vocês vão precisar disso. Tudo que vocês fizerem de mal, vocês vão pagar aqui na terra e ainda perder a salvação que é morar com Cristo. Por isso que eu peço, não faça isso, porque a mão de Deus pesa. E quando ela pesa, o salmista Davi falava, eu prefiro cair na mão dos homens e morrer a espada do que cair na mão de Deus. O salmista dizia isso. Me jogue na mão dos homens, deixa os homens devorar, me cortar, me estraçalhar. Mas não me jogue nas mãos de Deus, porque as mãos de Deus dói, cara. Sabe como que dói, amigo? Sabe como que dói? Quando você acha que você é o rei, que você é o bambambam, a mão de Deus toca. Aí você perde um filho, e você perde um pai, você perde uma mãe. Ai, meu Deus. Completando, gente, o que o Ivan está falando, eu vou um pouquinho mais longe. Viu? Não, é o meu Ivan, sentimento. a hora da prosa é para isso, é para a gente falar o que a gente pensa. Olha, eu concordo plenamente com você, mas vou um pouquinho mais longe. Tem muita gente, Ivan, que além de sentir dor, ainda tem que mendigar remédio. Eu falo que existem coisas que o ser humano não precisava passar. Fome, a necessidade de, imagina você com dor e ainda ter que mendigar para alguns políticos remédio, eu acho isso um absurdo. Isso não né? Como que pode, cara, usar isso para fazer politicagem? E essas filas nas portas de hospitais, quantas pessoas morrem ali? Então, eu concordo plenamente com o que você falou e sinceramente, eu gostaria muito, muito que quem estivesse nos ouvindo repensasse determinadas situações. Eu concordo, sim. Fazer o bem, que a vida passa. Mas é isso aí. E eu fui para a rádio porque o bispo Guilherme Silva, que é da Rádio Tropical, queria ser candidato a deputado estadual. E eles me chamaram para saber se eu ia ser candidato. Eu falei, não, até umas pessoas querendo que eu seja, mas eu pretendo não sair candidato. E aí foi uma troca, eu fui apoiar ele, aí eu fui para a rádio, só que não imaginava que o programa ia explodir e ter essa audiência. Então cheguei na rádio através disso. Aí o Ivan cresceu e o bispo não conseguiu ganhar. Não é mais ou menos. O bispo não ganhou a eleição. Me desculpa, viu, bispo, pela brincadeira. Foi bem votado, tal, né? Uma votação muito boa aí, mas não chegou lá. Era a primeira, é muito difícil, né? Com certeza, eu também passei por isso. Mas eu estou brincando porque de repente o Ivan começa a aparecer e o bispo não tem. Eu costumo falar, Ivan, que carisma nasce com a pessoa. Ninguém se torna carismático. Você já nasce carismático. É natural, né? É seu, isso é seu. Ô Ivan, a diretora lá, olha, eu estava com a mãozinha assim, ela fica me olhando, fazendo sinal. Eu queria, Ivan, em meu nome, em nome da Egleia, em nome da Jéssica, né, que nós somos um grupo, agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz com a prosa. E espero que você possa voltar outras vezes. Espero que você também tenha gostado e que possa retornar. Porque eu já vi que com você nós temos muita coisa para prosear. Ainda tem o lado artístico, música, composição. Nós podemos um dia te trazer para tocar com o pessoal de Antônio Carlos. De vez em quando vem um pessoal aqui tocar uma viola, é bacana. Tocar, sou amigo do Tomé, do França. Eles já passaram por aqui, eles são meus amigos também. Então, o Ivan, olha, muito obrigada.
Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa pessoa que você demonstrou ser e demonstra ser no seu dia a dia, né? Que esse mundo não consiga te corromper, né? Que ele te faça cada vez mais Ivan mesmo. Que Deus possa te abençoar nesse caminho que você escolheu, ou que Ele te escolheu. Eu acredito mais que Deus te escolheu para isso, né? É uma missão. É uma missão. A gente vai ter que Que passar você por ela. possa continuar nessa missão, trazendo tanta alegria, tanta esperança, tanta coisa boa para as pessoas que estão ao seu redor e para aquelas que talvez ainda não te conheçam, mas que você já leva a esperança e dá voz para elas. Isso é muito bonito. Parabéns, viu? E a porta da minha casa vai estar sempre aberta para você, para sua esposa. O dia que quiserem vir aqui, nós podemos prosear durante a hora da prosa ou no normal do dia a dia. A beleza, eu que agradeço a você, Cristina Carvalho, a toda a sua equipe, a produção, a todos vocês da cidade de Antônio Carlos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Foi muito bom esse bate-papo aqui na Hora da Prosa. Conte comigo sempre. Ivan Borgatti, junto com você, frente a frente. É isso aí. Gente, olha, muito obrigada por participarem mais uma vez conosco. E até terça-feira que vem, se Deus quiser, Ele quer, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Valeu!